da sala, se eu não me engano. Já está gravando. Vou começar com a apresentação. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Paulo, eu sou bacharel em Sistema de Informação pela Universidade de Salvador. Sou também estudante de Engenharia Elétrica do IFES, do Campus Lagarto. Faço parte do grupo de pesquisa chamado LABIT, né, coordenado pelo professor Stephanie, que é o Laboratório de Inovação e Tecnologia. E atualmente estou matriculado como aluno especial na disciplina de modelagem e simulação, no programa de mestrado em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Sergipe. Recebi esse desafio de professora Stephanie, de tentar mostrar aqui para o pessoal do laboratório um pouco da disciplina, um pouco do que é tratado lá, mas que não seja de uma maneira, que não seja em formato de aula, né? Vou tentar fazer uma apresentação aqui um apanhado mais geral, um pouco mais superficial, sem entrar em muitos detalhes do que é a disciplina, certo? Pensei nessa apresentação para vocês e pensei num título e em algo que a gente pudesse fazer que ficasse não tão pesado, né? E aí eu pensei em falar sobre modelos, principalmente. E coloquei o título aí, Escolha Seu Modelo, né? Antes de começar a discussão, de maneira mais aprofundada, assim, mais no tema da disciplina, queria falar também um pouco sobre modelo de vida, né? Eu cheguei a um ponto, né? Hoje eu estou com 32 anos, cheguei a um ponto que eu tinha feito uma faculdade, e eu tinha uma casa, e eu tinha um carro, eu era concursado, ou seja, eu percebi que eu estava seguindo um modelo, né? Um modelo que eu não sei onde foi que eu consegui, mas eu sei exatamente onde eu consegui, porque para uma pessoa que chega, normalmente para uma pessoa que é pobre, e tem muitas dificuldades no início, então é normal você pensar em conseguir suas necessidades básicas, né? Se manter, se alimentar, etc. Mas, passando disso, eu queria, no meio dessa palestra, causar uma reflexão sobre modelos, sobre os modelos que a gente segue, sobre como ajustar um modelo, como escolher um modelo, o que é um modelo. Primeiro, vamos tentar entender o que é essa palavra, né? O dicionário, ele nos dá essa definição aí, que modelo é aquilo que serve de objeto de imitação, uma pessoa ou coisa para a qual se trabalham os artistas, né? Outra definição de modelo. E aí eu achei que pudesse ser insuficiente e fui buscar algumas imagens de modelo no Google para tentar formar essa definição do que seria esse modelo. Tá aí. Encontrei essas imagens aí, né, de pessoas numa passarela. Pressuponho que esse tipo de modelo seja um modelo de uma pessoa humana, né? Suponho eu. Mas eu sempre que eu mostrar uma imagem, eu queria meio que perguntar, mas não precisam responder. Existem diferenças entre esse modelo de pessoa e os modelos de pessoa que você convive normalmente no dia a dia, né? Segunda imagem aí são sapatos, né? Encontrei, buscando ainda pela palavra modelos, alguns tipos de calçados femininos. E é interessante, quando a gente vai numa loja, normalmente o vendedor fala, tem esse modelo, ou tem outro modelo. Só que independente de qual seja o modelo, mesmo dois sapatos do mesmo modelo, eles não são iguais. Eles têm uma diferença. Então, o modelo talvez em si não seja o próprio material, o próprio objeto de sapato, mas sim alguma coisa que serve para fazer um sapato daquele tipo, ou o conceito de um sapato daquele tipo, talvez. Forminhas de biscoito, né? Não sei se vocês chegaram a fazer biscoito em casa, mas talvez por mais que vocês façam a massa perfeitamente, com todos os ingredientes na medida exata,
os biscoitos eles vão sair de forma diferente. Mesmo que seja a mesma forminha de coração, mesmo que seja tudo igual, sempre há uma diferença entre o que você experimenta na realidade e o seu modelo, né? Perceba, eu sempre falo, ó, o modelo sempre tem uma diferença. O que você experimenta na realidade sempre difere do modelo, né? Tá aí, essa imagem aí são pinturas rupestres, né, de mãos em paredes da caverna. Talvez isso dê uma ideia boa do que seja um modelo, de quais seriam os primeiros modelos, né? Talvez seja na época que o homem conseguiu representar a realidade, certo? Talvez nisso esteja a ideia de modelo. Você tem uma representação, né, do que é real, do que você experimenta na natureza, em uma forma simbólica ou em uma forma imaginativa. Daí eu chego nos algarismos indo-arábicos. Os algarismos foram inventados há muitos, muitos anos na Índia, né? Estima-se que o zero, que foi o último algarismo inventado, tenha sido, sei lá, por volta do ano 600, ou do ano 400, por aí, 400 a 500. Né? E, de certa forma, a ideia de você observar na natureza uma quantidade e você retirar aquele aspecto e representar na forma de símbolos, também pode ser chamado de uma modelagem, né? Você está ali falando de modelo, né? Você está pegando um aspecto da realidade, que é a quantidade, e representando ele na forma de um algarismo ou de um número. Quem popularizou esse tipo de notação, que é diferente da notação romana, foi um árabe, né, parecido comigo, que barba assim como hoje, chamado Al-Khwarizmi, né, acho que está certa a pronúncia. O Al-Khwarizmi, ele nasceu na Pérsia, da Pérsia foi para Bagdá, cidade muito incentivada do conhecimento, né, e ele popularizou o uso desse tipo de representação dos números. Está aí o mapa da Pérsia, né? O algarismo, ele nasceu por aqui, na Corácia, por aqui, e ele foi até Bagdá, aqui onde está o nome Arábia, né? Eu gosto de mostrar esse mapa para representar também, para mostrar que ele dá vários detalhes da superfície terrestre, da distribuição das cidades. Tem alguns detalhes aí que também são relacionados ao relevo, né? Mostra os oceanos. Mas vocês podem entender esse mapa como uma espécie de modelo também. É uma representação da realidade. E mais do que isso, vocês percebem que por mais esse mapa ele apresenta alguns aspectos, mas por mais completo que seja um mapa, que apresente dados de população, de densidade, de pressão, de qualquer coisa do tipo. Por mais completo que ele seja, por mais completo que seja esse modelo, sempre vai existir uma diferença entre modelo e realidade. O modelo não é capaz de dar conta de tudo que existe, até porque está na essência da palavra modelo ele ser algo simplificado, para ficar mais bonito, ou então empobrecido, né, da realidade. Pesquisando também, eu encontrei um município chamado Modelo. Vocês sabiam que existe um município chamado Modelo? Ele se situa lá em Santa Catarina, fui saber dele, né, se realmente esse município poderia ser considerado no teor da palavra um município de referência para outros. E percebi que ele tem um IDH parecido com o de Aracaju, 700 e poucos. Mas eu pensei, será que o IDH representa mesmo a qualidade de se viver numa cidade? Aí lembrei, né, do que significa IDH. O IDH, ele considera no seu cálculo a quantidade de anos que as pessoas vivem naquela cidade, a quantidade de anos que elas estudam e o quanto elas ganham, certo? E tem-se que isso vai definir o desenvolvimento daquela região. Essa forma de enxergar a realidade, de buscar aspectos da realidade
para definir alguma coisa, como, por exemplo, qualidade de vida, não sei, também não deixa de ser um modelo. E como qualquer modelo, ele encontra diferenças, né? Erros, né? Isso significa que duas cidades com o mesmo IDH podem ter condições de vida completamente diferentes. Então, chegamos a um ponto que percebemos que é muita realidade e que ela não cabe no modelo. Então, a gente, quando está falando de modelo, tem que se conformar que uma parte das coisas que a gente está trabalhando vai ficar de fora. Mas o que a gente consegue captar deve ser o suficiente para resolver ou para ajudar a gente a resolver nossos problemas. Está aí a definição de modelo, né? Modelo, essa definição eu peguei no dicionário, principalmente com um nomezinho informática na frente, né? Relacionado à área de informática, que é um modo simplificado de representar um fenômeno, servindo como base de referência para um estudo analítico. Aí eu grifei aí 3 palavras: simplificado, representação e fenômeno. Eu acredito que, para você ter a ideia de modelo, você tem que levar em consideração essas 3 coisas. Que ele é simplificado, que ele é uma representação da natureza. E erro é justamente essa diferença que a gente encontra entre o que está predito o que está previsto no nosso modelo e o que é encontrado na realidade. É importante tanto entender a ideia de modelo quanto a ideia de erro, porque praticamente não existe modelo sem erro. E uma função matemática, ela pode ser considerada um modelo no momento que você tem uma função que descreve um fenômeno da realidade. Será que ela também não é um modelo de algo que está acontecendo? Uma função aí, tipo 2x mais 4. Né? Será que essa função não é um modelo? Eu lembrei de algo muito interessante que acontecia tanto no ensino médio como no ensino superior. Os professores de matemática, normalmente, eles pedem para você desenhar um gráfico. Eles obtêm um gráfico a partir de uma função, de um modelo. Eles dão um modelo para você representar algo na realidade, no mundo físico. Né? E para representar um modelo, ou para desenhar um gráfico, normalmente a gente pega 2 pontos, né? Obtém, se for uma reta, 2 pontos, se for uma função diferente, a gente obtém vários pontos, e acaba meio que ligando eles e obtendo esse gráfico, né? Só que aí eu sempre pensava o seguinte: na natureza a gente tem os dados, né? E normalmente o que a gente precisa é saber qual a função que está ali naqueles dados, né? Porque, assim, se você já tem uma função, você fazer na natureza, para mim é um processo um pouco mais fácil. Para mim, o difícil mesmo, o que fazia sentido mesmo, era você pegar algo que existe na natureza e transformar ele numa função matemática. Eu já perguntei, inclusive, isso era uma pergunta recorrente nas aulas de matemática, aos professores, tanto do médio como do ensino superior. E nunca consegui uma resposta satisfatória a essa pergunta, que na verdade eu comecei a ter indícios dessa resposta na disciplina de modelagem e simulação, do professor Jogurto. Então, bem-vindo ao fantástico mundo da modelagem e da simulação. Sempre que a gente está pensando em observar o mundo e tentar extrair dele uma forma de representar, a gente está modelando o mundo, a gente está modelando o fenômeno. E é justamente isso que propõe a disciplina lá no programa de mestrado. A partir de observações ou a partir de modelos já estudados cientificamente, né, porém separados, você conseguir modelar fenômenos de forma ou matemática ou probabilística, enfim.
Vou mostrar agora para vocês um exemplo, né, de modelagem, que é a modelagem estática, é uma modelagem que a gente aprendeu como faz na disciplina, e eu acredito que esse exemplo ele é muito acessível, tanto para quem está no ensino médio ainda, como quem já está na graduação, porque ele não vai entrar em conceitos muito avançados, a gente vai trabalhar basicamente com função, gráfico de função. Como eu falei, eu tentei fazer isso não virar uma aula, espero que não vire. Mas vamos lá. Vocês lembram dos cartões de vacinação que existia na década lá de 90, um cartão grande que mostrava o peso das crianças e a idade em meses e o peso esperado para elas? Na verdade, isso foi muito importante, porque o Brasil teve um problema muito grande de mortalidade infantil, né, de nutrição, enfim. E essas políticas, né, de acompanhar o peso da criança foram muito importantes na década de 90. Mas o que é que fazia esse cartão? Esse cartão, quando você abria ele, tinha um gráfico, e esse gráfico mostrava o peso esperado, né? Mostrava um peso máximo, um peso mínimo, e tinha uma média de peso esperado para essas crianças. Ou seja, você estava diante de uma situação em que você já tinha o gráfico, você já tinha os dados meio que da realidade, né? E a questão é, como, a partir de dados como esse, você obtém uma função, né? E aí é isso que a gente aprende na disciplina, fazer ajuste de modelo, né? Aí a gente vai tentar explicar como é feito esse ajuste. Está aí o gráfico que eu falei, né? Normalmente tem do primeiro ao terceiro ano, aqui na parte de baixo tem os meses da criança, e aqui no eixo do Y tem os pesos esperados. Olhando assim, eu não consigo imaginar que função caberia aí, né? Mas vamos entender. Pronto. Quem já fez matemática no ensino médio, no cálculo 1, lembra que em alguns momentos a gente consegue identificar qual é o desenho, né, que tem cada função, dos gráficos de cada função. Por exemplo, as funções de primeiro grau do formato x mais y igual a x, ele forma uma reta. X ao quadrado forma uma parábola. X ao cubo forma uma espécie de... Não, esqueci o nome. E por aí vai. Tem vários exemplos de desenho de função. Aí, voltando a esse slide aqui, olhando para esse desenho aí, qual função vocês imaginam que o gráfico atenderia a um desenho desse tipo? Eu imaginei uma função raiz quadrada, né? E aí tentei, peguei alguns pontos, né? Aí, da idade do peso das crianças, e olhando eu tentei, achei que parecia com o desenho da função raiz quadrada. Só que, quando eu botei f de x igual a raiz quadrada, aconteceu algo assim, né? Aconteceu que existe uma diferença, e uma diferença grande entre os valores que eu observei na realidade e os valores do meu modelo, que a minha função agora é um modelo, né? E aí, como resolver esse problema? A gente vai tentar ajustar esse modelo à minha realidade. Eu experimentei somar 1. O que é que acontece nesse gráfico se eu somar 1 ao y? Ele vai subir um pouco. Não sei se o apontador está funcionando aqui. Vou tentar apontar. Aqui, ó. Vocês percebem que ele subiu uma unidade aqui, o lugar que começa a função raiz quadrada foi mais para cima, e ele se tornou um pouco mais próximo dos valores que eu observei na realidade do cartão da criança. Só que assim, não parece que essa curva ainda está correspondendo exatamente com a ligação desses pontos aqui da realidade. Então, será que não seria melhor eu mexer em outros valores?
bastante. E aí, eu tentei associar uma constante, no caso 7, o número 7, ao x. Então, eu multipliquei o x por 7, para depois tirar a raiz quadrada, para depois somar mais 1. E, nesse caso, o ângulo o formato do meu gráfico, ele se tornou muito parecido com os dados observados no cartão da criança. Então, você tem aí, mesmo começando em 1, você tem um erro, né, associado a esse modelo muito menor do que o erro associado ao modelo anterior. Então, percebam que o modelo, ele basicamente ainda o mesmo, né, um modelo afim, né, que é o de raiz quadrada, porém, eu ajustei parâmetros desse modelo, ou seja, o que estava no início do slide, o que estava associado ao x da raiz quadrada, era o número 1. Não está aí mostrado, mas é o número 1. É 1 vezes x. Né? Eu pegando esse parâmetro que estava em 1 e aumentando para 7, eu tenho 7x mais 1, que dá um ajuste com um erro bem menor do que o erro que inicialmente eu encontrei. Essa é uma das tarefas da modelagem, né? Aprender a ajustar o seu modelo à realidade. Então, passamos por escolher um modelo e por ajustar o modelo. Porém, nem todos os modelos, né, eles ficam tão próximos da realidade conforme a gente vai escolhendo eles. Tem alguns modelos que, por mais que você ajuste, eles sempre têm um erro muito grande em relação à realidade para o objetivo que você quer. Nesse caso, talvez seja a hora de você escolher outro modelo, certo? E aí, ajustar o modelo é uma forma de tentar reduzir o erro. Tá? É uma definição que eu encontrei para o que é tentar ajustar esse modelo. E sabendo o que é ajuste de modelo, né? Entendendo a função como modelo, porque algumas vezes a gente vê o termo das redes neurais artificiais serem chamados de função plástica, ou uma função moldável, ou como o professor Jugurta costuma dizer, uma função mole, né, que você pode ajustar. Como é que ela se torna uma função mole? Como é que você entende isso? Eu tentei fazer aqui deixa eu ver se mostra para vocês. Ó. Peguei uma função com vários graus de liberdade, né? E fui ajustando ela. Essa função tem 9 graus de liberdade, tem 9 parâmetros, e esses 9 parâmetros eu fui ajustando eles para passar pelos pontos que eu tinha definido. Certo? Então, para mim, isso é uma boa representação do que faz uma rede neural. Ela se ajusta, né? Ela ajusta o seu modelo de função a passar por cada um desses pontos da realidade. Esses modelos que a gente viu até agora, eles são modelos chamados modelos estáticos, né? Além dos modelos estáticos, a gente tem um modelo chamado modelos dinâmicos, ou dinâmicos determinísticos. São aqueles fenômenos que já são bastante conhecidos pela ciência e você já encontra equações, fórmulas, regras, leis que explicam como ele acontece. Então, na física, a gente tem muito disso, fenômenos que já são exaustivamente estudados e que têm leis de funcionamento muito reconhecidas pela comunidade e associadas a ele. Um balde enchendo, por exemplo. Para você entender um balde enchendo, você vai entender que esse modelo já está determinado pela física. Né? Vamos tentar modelar ele na forma de um modelo dinâmico.
Antes de entrar em modelo dinâmico, a gente tem que entender dois conceitos básicos. Como aqui tem pessoas que ainda não estão na graduação, né, talvez fique um pouco difícil entender, mas eu vou tentar explicar de uma maneira bem geralzona. O que é uma variação média? Uma variação média é a quantidade que uma determinada grandeza varia em relação a outra grandeza, ao intervalo da outra grandeza. Por exemplo, nesse gráfico aí, a grandeza y está variando 4 para um intervalo que x varia 2. Então, eu estou falando aí de uma variação média, né? Quando eu estou falando de derivada, que é um conceito que alguns ainda vão estudar, eu estou fazendo com que esse intervalo de x, ele não seja 2, ele seja menor que 2, menor que 1. Ele seja muito pequeno, ele seja quase próximo de zero. Então, por isso que eu botei aí. É a variação de uma grandeza em y em relação a outra em x, né, no caso, para intervalos de x muito pequenininhos. Depois vocês vão entender isso com a teoria dos limites. Mas, por hora, basta você entender isso, que é uma variação que se chama mais ou menos de uma variação instantânea. Vou falar assim. E aí a gente cai num conceito, né, desse dx, isso aqui, dx sobre dy, é o que a gente usa para representar essa variação instantânea, que a gente também chama de derivada. Então, imagine, um balde enchendo, sendo que o nível da água ele é representado por y, e que esse nível da água depende unicamente da água que está entrando, do fluxo de água que está entrando, e esse fluxo é representado por x, então eu posso dizer que a variação desse nível de água, ou seja, desse y, em relação a x, ele é proporcional, no caso, ele é proporcional, falta um sinalzinho aqui de proporcionalidade, né, ao x que está entrando, certo? Então, você dá a entender que, conforme o fluxo do x seja maior, mais rápido vai variar o meu y. Só que aí suponha que meu problema não seja tão simples assim como um balde enchendo. Suponha que tenha um furo nesse balde, né? E como é que você vai modelar agora um fenômeno de um balde que está enchendo, mas ao mesmo tempo tem um furo que está saindo a água dele? Tá aí, ó. Como é que eu vou modelar esse balde que está enchendo e ao mesmo tempo tem um furo? Então, eu posso pensar que essa velocidade do balde enchendo, ela vai depender tanto do x, ou seja, quando o x aumentar, o nível do balde vai aumentar, mas também ele depende do que acontece na saída, no fluxo de água que sai. Então, eu coloquei aí esse R como a resistência à saída da água, ou seja, esse R representa, de certa forma, a parede do balde, né, que resiste à saída da água, onde não há furo, né? E vai depender também da altura da água, vezes a altura da água. Porque vocês lembram que quanto maior a coluna d'água, maior a força, maior o fluxo de água que sai. Então, essa saída depende tanto da resistência da parede do balde, né, como também depende da altura do nível da água, que no caso é o y. Essa forma exige mais conhecimento prévio de matemática para fazer a modelagem. Você precisa conhecer o fenômeno e precisa conhecer, né, o conceito de equações diferenciais ordinárias. Isso a gente vai explicar esse fenômeno. Mas, assim, não é nada que seja incompreensível. Acredito que não. Aí, algo que é apresentado nas aulas, às vezes.
A escolha desse modelo, a forma de ajustar, né? A escolha desse modelo, essa forma de ajustar. Existe uma predefinição, existe uma forma melhor, existe uma forma certa, existe as que foram testadas, né? Então, não tem muito uma definição matemática para a maioria dos casos que a gente estuda, não tem uma definição matemática. É meio que fruto da escolha. E se você considerar que a própria arte, ela é um império dessa escolha, desse poder de decidir, que alguns falam que é uma das características humanas uma das características mais inerentes à espécie humana, que é essa capacidade de decidir. Então, você pode sim considerar que a modelagem é uma arte, que é a capacidade de decidir como você vai fazer. Além desses modelos que eu falei anteriormente, na disciplina a gente também aborda modelos probabilísticos, que usa bastante probabilidade, e modelos estocásticos, né? Que são, na verdade, modelos probabilísticos dinâmicos, né? Então, você tem... Pronto. Além desses, a gente tem os modelos probabilísticos e modelos estocásticos, né? Pronto, eu estava falando-se assim, alguma vez você já se pegou olhando na sala para o professor e sem fazer a mínima ideia para que serve aquilo, você olhar, pensar, e dizer, meu Deus, o que ele está fazendo ali? Isso já aconteceu algumas vezes comigo, tanto no ensino médio como na graduação também. E eu vou tentar mostrar, né, alguns conteúdos importantes da graduação, principalmente no uso na disciplina de modelagem e simulação. De cálculo 1, é importante você entender bem o que é o conceito de derivada, tanto como taxa de variação, como coeficiente angular da reta tangente, né? Você entender como isso se relaciona. Mas mais importante até do que decorar aquela tabela de derivadas e saber fazer em 3 minutos ou fazer em 3 segundos, né, a derivada. Com o tempo e com a prática de tanto olhar a tabela, automaticamente você vai saber fazer rápido, né? Mas não é isso que é importante na disciplina de cálculo 1. O importante é você entender o conceito, né, de taxa de variação instantânea e de coeficiente angular. De cálculo 2, a gente traz conteúdos importantes. A gente aprende a lidar com funções que não são funções mais simples de uma variável, né? Aí você vai ver funções vetoriais, funções de mais de uma variável. E outro conceito importante é a derivada direcional, que com esse assunto você chega no vetor gradiente. E isso vai ser bastante explorado na disciplina de modelagem. Você tem que saber o que é um vetor gradiente para você saber procurar, né, para você ter um caminho mais fácil para procurar, para tentar ajustar o seu modelo. Séries, né, séries também é importante você saber. Da disciplina de vetores, é importante as operações, todas as operações com vetores, você sabe como funciona, saber produto escalar, produto vetorial, e saber principalmente a relação entre vetores e matrizes, se você conseguir operar com vetores na forma de matrizes. Isso é muito, muito interessante. Da álgebra linear, praticamente tudo da álgebra. Eu não sei se eu estou exagerando, mas acho que tudo. Mas com um foco principal para aquela parte de transformação linear, saber o que é um espaço vetorial, saber o que é uma matriz mudança de base, uma transformação... tudo de tudo. Eu fui colocando aí, eu terminei falando, colocando tudo de tudo. De probabilidade estatística, é importante toda a parte de probabilidade, principalmente a definição de variável aleatória, que a gente está entrando aqui. Eu não sei dizer ainda qual vai ser a importância, né, dessa disciplina no decorrer da matéria, mas até aqui começou a se tornar importante, né? Outra que é importante é a matéria de equações diferenciais ordinárias, as EDOs. Mais importante do que você resolver uma EDO é você entender o que é uma EDO.
algo que eu tive muita dificuldade em entender o que é EDO, inclusive reprovei na disciplina de EDO. Mas não desistam, né? Hoje eu tenho uma ideia melhor do que significa. Também você entender o que é um problema de valor inicial, né? O que é que aquilo representa, né, no mundo real. Né? E, na verdade, um problema de valor inicial, em muitos casos, né, se existir uma solução, ele acaba sendo uma função, conforme a gente viu aí. Ele tem os dados de uma função. Problemas de valor de contorno também é interessante, a depender do que você vai trabalhar em modelagem. Linguagem de programação, lá a gente programa muito usando o Scilab, né? Então, é muito importante você saber manipular variáveis, saber manipular vetores, saber encontrar erros no seu programa, né? Entender a lógica do funcionamento, programar as operações, a precedência das operações, tudo isso. Né? Saber inglês, né? Os artigos que o professor Gil Curta passa são quase todos em inglês. E é muito importante você, pelo menos, ler e entender. Né? The book is on the table. E de cálculo numérico, principalmente aquela parte final, que trata da solução numérica de ADOs. Né? Porque muitas vezes a gente não tem como extrair um modelo analítico dos problemas que a gente encontra, e a gente vai precisar lidar com eles da forma que eles aparecem, ou seja, da forma numérica. Então, é muito importante. E outro assunto importante é esse teorema da existência e unicidade, porque é ele que vai dizer se você vai conseguir encontrar uma solução numérica para um problema de valor inicial. Na verdade, essa solução numérica de EDOs, na verdade, é a solução numérica de problema de valor inicial. E a mensagem final que eu quero deixar aqui para vocês dessa apresentação é: escolha um modelo, né? Olhe, né, vários modelos e escolha um que faça sentido para você, faça sentido para a vida de vocês, em que vocês enxerguem que eles possam levar vocês aonde vocês querem. Né? Saiba que esse modelo não vai vir pronto para a sua realidade, você vai precisar ajustar ele à sua realidade. Então, escolha um modelo, ajuste ele à sua realidade, né? O máximo que puder, reduza bastante o erro. Né? Quando esse modelo ele não servir mais para explicar o que você está vivendo, a sua realidade, até porque a realidade muda, né? Então você mude de modelo, né? Não tenha medo, mude de modelo, vá atrás de outro modelo. Né? E quando chegar ao ponto que você não encontra mais um modelo que dê conta de sua realidade ou que ajude nos seus propósitos, você crie seu próprio modelo. Alguns modelos que eu tenho aqui na minha vida, né? Um modelo espiritual, botei aqui mais a imagem de Jesus Cristo, a imagem do Siddhartha Gautama. É importante lembrar que a gente tem modelos tanto para coisas que a gente conhece, como a gente também tem modelos para o que a gente não conhece. Né? E muitas vezes essas questões míticas, mitológicas, espirituais, são muito mais um modelo para explicar o que a gente não conhece. Né? E conforme a ciência alcança o conhecido se torna maior, né? Mas o desconhecido ainda continua sempre existindo. Né? E tem aí a professora Stephanie, botei aí para puxar o saco da professora, e vou ter botado a professora da disciplina de mestrado também. Mas devia ter botado a foto de Júlio. Mas, enfim, lembrando que o modelo sempre tem suas limitações. Então, eles vão servir por algum tempo, mas ele tem sua limitação e, principalmente, ele tem erros. Né? Então, não adianta confiar cegamente nesse modelo. E uma frase que eu vou deixar para vocês é essa, né? Da música do Ira, que fala que a realidade que vem depois do modelo não é bem aquela que eu planejei. Eu espero sempre mais e eu espero que vocês todos esperem sempre mais. Muito obrigado. E é isso. Parabéns, Paula. Eu gostei muito. Gostou, foi? Gostei, né? Pois é, né?
O povo do laboratório vai me matar, vai me olhar que o cara é tão feio quando eu voltar. Puxa. Fábio vai. Eu tô com bastante dor de cabeça aqui, eu tô participando, mas vou falar pouco. Fábio vai conduzir aí o finalzinho. Mas parabéns, eu sempre espero um trabalho muito bom, com muita dedicação seu e você sempre supera as expectativas. Parabéns. Cuidado, viu, Ficou Stephanie? muito Você bom. viu que você vai ser descartado, né? Ele deixou claro isso. Eu vi, ele descarta o modelo, eu acho que Fábio tá para substituir. Eu tenho visto de conversinha por aí, assim, em paralela. Tá Eu acho que certo. foi isso que ele quer dizer. Também entendi isso Beleza. aí. Eu pensei que era uma homenagem, mas eu acho que eu tô indo pro lixo, na verdade, né? Tá, meu Deus. As duas coisas não são incompatíveis, né? Né? Fábio. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá aparecendo aí. Beleza. Gostei muito também, Paulo. Tem algumas anotações aqui, algumas perguntas para lhe fazer, mas eu vou passar a palavra primeiro para Jugurta. A Jugurta fazer alguns comentários dele, depois eu comento e aí a gente abre para a galera. Poxa, gente, caramba, eu fiquei... realmente é muito bacana isso aí, viu, que vocês fizeram. Tava pensando mesmo que enquanto... assim, primeiro que tem muita coisa aí, muitos elementos, ideias que eu sinto que são, sei lá, talvez inspiradas nas coisas que eu falo lá na aula, mas que vão além, né? O Paulo, ele foi além, ele incorporou isso, né? Se apoderou disso e vai colocando os ingredientes dele, eu achei muito bacana. É emocionante ver que está frutificando, assim, que é uma perspectiva que não é de uma pessoa, que é uma perspectiva coletiva, né? Essa ideia de modelar como parte da vida da gente, né, do cotidiano. E eu achei massa como Paulo, as escolhas que você fez, Paulo, de modelos, né, começando já de gente, né, top model, aí depois sapatos, formas, os algarismos, achei bacana essa ideia, né, de mencionar os números como modelos de coisas, modelos bem antigos, mapas, o IDH eu não sabia o que significava, aprendi hoje, gostei, obrigado, eu não sabia que era essa conta, não. Depois você falou da função matemática, e aí teve uma perspectiva sua que eu achei muito legal, que eu não sabia que era assim, mas eu acho que eu passei por isso também, sabe, Paulo? É porque a gente vai esquecendo, mas eu acho que eu tive, em algum momento do meu aprendizado lá, né, no ensino primário, eu tive esse reflexo que você teve também, que era assim, tá, eu aprendi um monte de função matemática, mas e o inverso? E aí foi o que você frisou, né, na verdade o inverso é mais importante, só que não é ensinado. O professor de matemática do primário vai ensinar você reta, parábola, mas não vai ensinar para que serve aquilo, né? Aí você mencionou assim, o aluno que fica olhando assim, embasbacado, assim, tá, beleza, eu aprendi a fazer esse negócio aí mirabolante, mas por quê? Né? E aí você colocou essa pergunta, e eu acho que muitas crianças, eu acho que eu me coloquei essa pergunta também, você, então acho que muitas crianças passam por isso. Muitas dão de ombro e dizem, tá, bem, o professor me disse que é para aprender isso aí, eu vou embora. Mas eu acho que uma grande parte passa por isso e fica frustrado, dizendo, tá, e essa parábola aí é o que, finalmente? O que isso tem a ver com vida humana, né? Com observação da natureza? E aí você colocou a pergunta certa. É o contrário, né? Não era para ser o contrário? Você observa um fenômeno e aquelas funções são coisas que você vai encaixar no seu fenômeno, não o contrário. E aí, acho que ficou muito clara essa explicação que você deu. Achei que foi muito boa mesmo. Achei muito bacana, muito bacana. E também esse arremate que você deu, né, que é bem pessoal mesmo, você colocou suas referências espirituais e tal, e aí você coloca o modelo como sendo algo que vai muito além, né, do que a gente estuda em engenharia, ciência, você coloca o modelo como sendo algo até transcendente. Bom, modelo desconhecido, né? As religiões, as crenças e tal. Então, você tem de lidar com isso, todo mundo tem de lidar com isso. Então, você termina criando modelos mesmo que você não queira, você termina criando modelos de reflexão, para explicar o mundo ao redor, mesmo a parte em que você
que você sabe, percebe, intui que está muito além da compreensão. E aí, eu achei também muito bacana esse arremate. Gente, eu achei fantástico, eu realmente fiquei muito, muito emocionado com essa palestra do Paulo. Não sabia que o nível de assimilação do Paulo estava assim, a gente conversa, né, na aula, eu sinto que os alunos estão acompanhando, mas o Paulo mostrou que ele está indo além, né, que ele está muito além do que a gente fala em aula, né. Fantástico. Aliás, eu ia até pedir, Paulo, se você não quiser, bom, se você quiser, né, claro, pegar essa, Stephanie gravou, né, eu acho que isso seria muito bom para os alunos, não para os alunos de agora, e não só agora, né, esse registro para os alunos que virão, de modelagem, simulação. Achei muito bacana. Se você não se importar, eu acho que compartilhar isso seria muito bom. Eu sinto falta de uma apresentação das disciplinas, para o que a gente vai ver na disciplina, na verdade, no nosso modelo de tudo, né, de escola, de faculdade. A gente entra na disciplina meio que sem saber o que é, e você vai ver lá dentro. Às vezes a prévia podia dar uma, não sei. Não, e uma apresentação como essa sua poderia ser muito bem a primeira impressão da disciplina, por exemplo, a disciplina que eu dou lá. Se você me permitisse, eu teria muito prazer em mostrar a sua apresentação, dizendo, olha, é isso aí que vocês vão ver, o semestre é isso aí. A mim seria uma honra, não vou nem negociar um pouco. Poxa, bacana. E parabéns à iniciativa, né, eu não sei, supostamente vocês combinaram isso aí, né, fizeram um complô, então imagino que Fábio e Stephanie estão por trás desse complô aí também, né? Então, parabéns pela iniciativa, achei bacana mesmo. Não, na verdade, a gente está fazendo essa apresentação, ela faz parte de um ciclo que a gente está fazendo. Cada aluno do LABIC, nesse tempo agora de pandemia, a gente está marcando para cada um ir apresentando coisas relativas ao que estão fazendo, ou que está estudando. Não exatamente a apresentação da pesquisa, porque as pesquisas estão um pouco paradas, mas temas que cada um esteja interessado em estudar e tal. Então, no caso do Paulo, foi a disciplina dele, né? Ele disse, vou falar aqui de modelagem. Pô, beleza, um tema interessante. E aí, como você está ligado à disciplina, aí a gente lhe convidou para fazer parte. Mas é um ciclo mais ou menos rotineiro que a gente está fazendo aí com a galera. Parece um pouco com o que a gente está tentando fazer, que espero que a gente retome lá do Biochaves, né? Aquele lance lá. Isso, exatamente. Isso, e depois, em algum momento, a gente pode misturar as duas coisas, né? O LABIC com o Biochaves. Sim. Já que iniciativas são parecidas, ia ser muito bom misturar. Sim. Ô, Guga, refresca aqui a minha memória, porque eu estou tentando lembrar o nome dele, não me lembro. Capitão Caverna. Daniel? Daniel. Você estava falando... Sonhei com ele ontem, cara, coincidência danada. Não, então, isso que você estava falando, que o Paulo falou, de como a matemática é mal dada, né, na escola, e que a gente acaba engolindo a matemática sem entender. Eu lembrei de um caso nosso lá com o Daniel. O Daniel, galera, era um professor de matemática lá de Campina Grande, e que acabou se tornando muito amigo nosso, né? Nós éramos alunos dele, né? Eu não sei se Jugurta foi aluno, mas eu fui aluno dele. Fui. Né? E a gente se tornou muito amigo, e um dia a gente tomando cerveja em algum lugar, conversando sobre engenharia, matemática, escambau, eu e Jugurta estávamos falando sobre, acho que diagrama Root-Locus, né, de controle, não sei o que e tal, e Daniel olhando para a gente com a cara assim, meio estarrecida, e lá para as tantas ele disse, porra, esse negócio serve para alguma coisa? Ele era professor daquilo, ele ensinava aquela merda, e ele não sabia para que servia. O detalhe é que ele é da matemática pura, né? Isso. A carreira dele foi matemática pura. Ele era professor de variáveis complexas, a gente usava aquele negócio, e, porra, esse negócio realmente serve para alguma coisa? Eu nunca soube disso.
Eu tenho vários causos do Daniel, esse aí eu nem lembrava muito, não, mas agora que você falou, eu lembrei. Foi lá em Campina Grande, mas teve um outro lá em Campinas, e nisso foi quando eu encontrei com ele, a amizade continuou, né, eu fui para Campinas fazer mestrado, e ele já estava lá fazendo doutorado, em matemática pura. E aí eu me lembro que eu comecei a usar elementos finitos para resolver equações diferenciais de acústica, que era o meu tema, e um belo dia ele olhou para mim, mais uma vez tomando cerveja, a gente tomava muito cerveja, né? Então, mais uma vez num bar, ele disse assim, mas você já provou que esse negócio tem solução? Aí fui eu que olhei para ele assim, oi? E muitos anos depois eu fui perceber que sim, ele tinha razão, eu estava resolvendo equações diferenciais parciais, pré-assumindo que tinha solução. E ele justamente estudava em que condições as equações diferenciais tinham solução. Por sinal, o trabalho dele era dizer que uma equação diferencial parcial tinha solução. E a piada era, mas você encontrou a solução? Ele disse, não precisa encontrar não, só provei que tem. Encontrar outra história. Então, esse é o mundo dos matemáticos, né? E eu achei muito interessante também, Paulo, isso que o Jugurtha falou também me chamou a atenção, de você ter trazido essa coisa dos modelos para um horizonte mais amplo, né? Inclusive da modelagem da vida, modelagem espiritual e tal. Porque é realmente isso, a gente usa modelo o tempo todo para tudo, né? A gente tenta, num relacionamento a gente cria modelos que nunca funcionam, mas a gente vive constantemente criando modelos e tentando trocar os modelos, né? Você dá flores para a namorada se irrita porque não quer flores, ela queria uma caixa de bombons, aí você dá uma caixa de bombons, ela também se irrita e queria outra coisa. Enfim, você também, né? Se você der um giló, tá fora do modelo. Tá fora do modelo. Mas ninguém dá giló de presente para namorada, né? Né? Mas vai que funciona, né? Vai que funciona. Então, modelagem tem a ver com isso, você tentar prever comportamento de alguma coisa, inclusive de pessoas, inclusive da natureza, enfim. Essa sacada do Paulo na apresentação dele, acho que ficou bem legal, porque a gente foge um pouco dessa coisa do modelo matemático, né, e abre o horizonte, né, expande um pouco. Isso para o aluno, principalmente como uma introdução para a disciplina, acho que ficou bem interessante mesmo. Ô Paulo, você está aí? Estou. Volta para o slide 35. Eu acho que tem um errinho lá de impressão. Você botou DY sobre DY. Ah, meu Deus, foi. Professor, Certo. é DY sobre DX. Eu vou até consertar depois que eu anoto aqui. Certo. Bom, é só para corrigir isso aí. Ficou faltando também definir as variáveis, dizer que o Y é a altura, o X é o fluxo, enfim. Essa parte aí poderia melhorar um pouquinho a compreensão, mas aí também eu vou deixar para a galera tirar as dúvidas. Né? E eu queria perguntar para Jugurtha, o Paulo fez um questionamento aí, se modelagem é uma arte. Eu queria perguntar para o Jugurtha, existe um modelador universal? Como é que está o estado da arte aí? Olha, eu estou com o Paulo. Para mim, continua sendo uma arte. Até por causa disso que você falou, né, Fábio? Que a gente usa modelo o tempo todo, e até para formular uma frase como essa, a gente está usando palavras que são modelos. Né? As palavras são aglutinados de ideias, de símbolos, né? São símbolos. Então, a própria comunicação depende do aglutinado de padrões, que são modelos. Cada palavra é um modelo de alguma coisa. Você diz montanha, né? Você fala para uma pessoa que entende português montanha,
você está chamando na cabeça daquela pessoa conceito, modelo, uma maquete de montanha. A montanha que está na minha cabeça não é igual à sua, mas a gente se comunica e se entende, né? Então, é modelagem. Então, se a própria linguagem é fruto desse processo de modelagem, que é auto-organizado, eu acho que seria, bom, não sou filósofo, mas eu acho que seria uma contradição, levaria a uma contradição você dizer que existe um modelador universal, uma metamodelagem, a modelagem da modelagem. Seria equivalente a dizer que você teria plena consciência de como gerar uma linguagem. E isso, para mim, parece paradoxal e contraditório, porque a linguagem depende do ambiente, né? Os padrões que ocorrem na natureza que vão dar nascimento a uma linguagem. Então, dizer que existe um método um método de modelagem, uma modelagem da modelagem, eu tenho a sensação, a intuição de que isso vai gerar um paradoxo. Então, estou com o Paulo, continua sendo arte, ao meu ver. Então, você não acha que a inteligência artificial vai chegar num ponto de ter consciência, de chegar no nível de consciência que um ser humano tem? Você está me botando aí em apuros, né? Mas, veja bem, uma coisa não implica a outra. O que você está falando aí é de consciência. Então, para saber, independente de se existe uma modelagem padrão universal que é feita por máquinas ou não, para saber se as máquinas poderão atingir nível de consciência, você primeiro tem de definir consciência. Eu acho que esse é o principal problema, e não definir modelagem. E a definição de consciência ainda não chegou, né? É uma briga, inclusive é uma briga atual, né? Tem alguns filósofos que estão se matando aí por causa disso. Eu, particularmente, acho atraente, embora perigosa, a ideia do Dan Dennett. Eu acho que você conhece esse filósofo também. Já não é tão recente assim, já tem alguns aninhos. Mas ele defendeu durante um bom tempo e foi atacado duramente. Ele defendeu que a ideia de que a consciência nada mais é do que uma ilusão emergente. O que é difícil de aceitar, porque você se diz assim, então eu sou consciente de que a consciência não existe. Oi? Mas o Dennett, ele tem argumentos muito fortes que levam a você crer que toda essa construção verbal e linguística que a gente chama de consciência, na verdade, são um aglutinado muito complexo de reflexos automáticos. Então, existe um quê de aleatoriedade aí, se é que a aleatoriedade existe, ou pode ser apenas manifestação do caos determinista, e que a gente vai chamar, porque escolheu chamar assim, de consciência, mas que pode ser, se ele tiver razão, se for um grande apanhado, um emaranhado de automatismos muito complexo, caótico, que por isso é rico, né? Por isso dá essa ilusão de ser criativo. Então, sim, a máquina vai chegar um momento de reproduzir isso, sim. E você não vai conseguir distinguir se é uma máquina ou se é uma pessoa que está gerando aquele discurso que se diz consciente, né? Do mesmo jeito que você não distingue o outro, né? Então, vocês estão me escutando agora, vocês acreditam que eu estou consciente. Mas ninguém tem prova disso, nem eu posso provar. Vocês têm de acreditar por causa da linguagem que eu estou usando, que harmoniza, que entra em sintonia com os símbolos que estão na cabeça de vocês. Novamente, é um problema de simbolizar, articulação de símbolos, modelagem. Aí sim, recai no problema de modelagem. Então, se você conseguir, se o Dennett estiver certo, e você conseguir uma máquina que articule os símbolos que a gente articula da mesma maneira, tá feita, né? Tá feita a consciência artificial. Você parte aí dessa comparação, você está seguindo o princípio de Turing? Ou seja, se a gente não consegue distinguir a diferença, então é porque a gente chegou lá? Em parte, sim, eu estou seguindo isso, mas eu estou indo um pouco além disso. Porque o princípio de Turing da margem é uma enganação, né? Inclusive, tem umas competições atualmente que estão rolando, que são baseadas em linguagem artificial,
basicamente assim, se você conseguir enganar a outra pessoa, você vai assumir que existe inteligência ali. Mas eu estou indo um pouco além, não estou falando nem de inteligência, estou falando de consciência, né? As duas coisas são mal definidas, mas eu acho que há uma diferença aí. Então, o cão daqui de casa, a cadela que tem aqui em casa, ela é inteligente, mas eu não acredito que ela seja consciente. A consciência é como se fosse, bom, usando o termo de modelagem, né? Para mim, a inteligência é um modelo afinado do mundo ao redor. E a consciência é um modelo desse modelo. Se é que você concorda. Mas, bom, isso é completamente intuitivo. Não tenho como provar, ninguém vai provar isso. Mas vai um pouco na linha de que o Dan Dennett faz. Então, seria um processo de aprendizado, sim, simbólico, em que uma segunda camada da mente vai aprender a modelar a primeira camada. Então, a primeira camada está olhando o mundo dizendo, se uma pedra estiver solta no ar, ela cai. A segunda camada diz, olha, essa camada aqui percebe que se a pedra estiver solta no ar, ela cai. Quando você consegue essas duas camadas, elas começam a conversar e surge algo que, a meu ver, seria a consciência, a ilusão de consciência que o Dan Dennett fala. Que é complexa o suficiente para a gente não entrar em parafusos. Ou seja, não quer dizer que isso invalida o indivíduo. Que esse é o grande medo, né? De dizer, a consciência... Porque o grande dualismo é esse. Então, ou você acredita que a consciência é algo não material, portanto, não mecânica, então seria divina. Então você tem que ter aí uma boa dose de misticismo, ou de crença no desconhecido, como o Paulo falou, e que esse desconhecido seja responsável pelo isso que a gente chama de inteligência, sobretudo de consciência, ou você diz, bom, até onde eu sei é tudo mecânico, e o mecânico pode explicar até mesmo a consciência, que é o argumento do Dan Dennett. E eu estou com ele. Porque o mecânico que a gente conhece, ele é tão caótico, ele é tão complexo, que a gente nem precisa do divino para explicar o que observa aqui. Até mesmo a consciência pode ser observado, pode ser explicado satisfatoriamente como uma emanação de coisas mecânicas. Assim como um fenômeno caótico ocorre na natureza sem a necessidade de um divino. É puramente mecânico, mas é tão imbrincado que é imprevisível, que tem características absurdamente complexas. Mas é mecânico, né? Mecânico. Então, pode ser que a consciência seja isso. Então, se existe uma explicação mais simples, por que ir atrás de uma explicação mais complicada? Princípio da modelagem, novamente, né? Navalha de Ockham. Então, se a consciência pode ser explicada com caos mecânico, não precisamos do divino para explicá-lo. Mas isso é uma escolha. Aí passa a ser uma questão de escolha de modelo, né? Modelagem novamente. Isso. Então, eu provoquei essa discussão, galera, para fazer uma ponte com uma outra conversa anterior nossa, onde a gente falava da importância da filosofia, que é tão esquecida nas ciências exatas. A gente que entra no mundo das ciências exatas, a gente acha que o mundo todo é só cálculo, equações diferenciais e modelos matemáticos, e a gente começa a ver que para discutir, por exemplo, agora, modelos matemáticos, a gente pode facilmente cair numa discussão filosófica. De repente, a gente poderia estar discutindo aqui algoritmos de inteligência artificial, e a gente vai discutir, mas espera aí, o que é inteligência realmente? Até que ponto esse meu algoritmo é inteligente ou consciente, etc. Então, a gente estava numa discussão, alguns dias atrás, falando sobre que a gente enveredou por essa questão de filosofia também. Então, isso faz uma ponte aí entre as duas discussões, né? Bom, é isso. Paulo, eu fiquei com uma dúvida. Você falou que na disciplina de modelagem é preciso o conhecimento de séries. Eu queria saber da Netflix, qual das séries você... nessa série aí. Acredito que não é de séries, acredito que é de polinômio de Taylor. Né? Essa série aí eu não conheço, não. Bom, galera, e aí? Alguém quer fazer alguma pergunta aí para o Paulo, para o Jugurta?
Está aberto aí para vocês. Eu queria saber em que ambiente vocês fazem as modelagens. Respondeu, Paulo? Guilherme, a gente lá na disciplina usa o software chamado Silab. Né? É um software open source, um software de código aberto, parecido com o MATLAB. Isso aí. Coloquei o link aí no chat. Isso. Pronto. Mais alguém? Eu queria parabenizar a apresentação de Paulo, dizer que foi muito boa mesmo, muito proveitosa. Parabenizar também o link que ele usou as imagens também para explicar os modelos matemáticos. Eu achei, assim, um pulo do gato, assim. É uma forma que poderia ajudar bastante, principalmente para quem também está iniciando na graduação, o problema relacionado ao aprendizado. Na minha concepção, não se restringe apenas o início, né, a educação básica, mas eu acredito que muitas pessoas já entram na graduação ainda pensando e tendo essas dificuldades, principalmente para poder visualizar mesmo certos tipos de modelos matemáticos ou então teorias, para poder visualizar e trazer para o nosso cotidiano, dia a dia. Então, achei, assim, fenomenal mesmo a imagem do balde, coisas que nunca, assim, a gente não passa na nossa mente mesmo, essas coisas. E fazer um link também em relação ao uso da imagem, né, como modelo. E aí eu trago, que eu estou preparando a minha apresentação, onde diz que uma imagem fala mais que 1000 palavras. Ou seja, às vezes os professores focam muito na teoria, fala 1000 palavras, basta uma imagem já explica tudo o que ele está querendo falar. E aí essa relação da imagem com o modelo também, eu consegui perceber isso, o quanto elas andam bem juntas. Então tá de parabéns, Paulo, sua apresentação, gostei bastante. Ô Douglas, muito obrigado, viu? Vou deixar até uma dica de software para gerar os gráficos, que é a calculadora gráfica GeoGebra, né? Está disponível de graça, né? Vou botar aqui, GeoGebra. Está caindo, vai cair agora esse minuto. A apresentação só falta um minuto. E eu queria também fazer uma pergunta para a Jugurta, né? Já que Fábio entrou aí na área do modelar o consciente, queria saber se também é possível a gente modelar os sentimentos e o inconsciente, né? É possível a gente ter modelos computacionais para você ter sentimentos artificiais e você ter um inconsciente artificial.